Nessa terceira aula, nós vamos pensar sobre o comprimento e as conversões em unidades de área. Então, pelo menos o padrão dos nomes vai continuar: metros, quilômetros, hectômetros. Mas com um detalhe: agora o expoente é o número 2. Por que o número 2? Por conta das duas dimensões que compõem a área. Você sabe que as áreas ela têm duas dimensões: largura e altura, largura e comprimento, enfim, mas são duas dimensões. Então, a partir desse momento, nós vamos tratar com esse ao quadrado e vai ser muito importante por conta dessa palavra, dessa adição dessa palavra ao quadrado. Porque agora, lembra que anteriormente, para converter, nós multiplicávamos por 10. Na aula anterior falamos disso. E agora, como as medidas estão ao quadrado, ou seja, são duas dimensões, então o único acréscimo é: se o expoente em todas as grandezas, em todas as dimensões, é o 2, então significa que para converter, nós devemos colocar o 2 no expoente da nossa conversão. Acabou. O bizu é somente esse. E se vocês quiserem, vocês, a partir de 10 ao quadrado é quanto? 10 ao quadrado você sabe que é 100. Ou seja, para converter de quilômetros quadrados para hectômetros quadrados para decâmetro quadrado, é só multiplicar por 100, ok? Multiplicar por 100 ou multiplicar por 10 ao quadrado, que é a mesma coisa. Então você olha o que você olha o que preferir. Nesse momento você pode fazer algumas perguntas. Mas deve fazer isso em tudo? Essa é a melhor parte. Não. Nas aulas de escala, quando já que existe a escala de comprimento com uma dimensão, existe a escala com comprimento com ao quadrado e ao cubo. E aí vocês vão perceber que não é difícil, certo? A escala, ela não, só se tiver na questão, mas não, nunca, é muito difícil. Vai tratar sobre as escalas em metros quadrados ou metros cúbicos. Sempre vai mandar converter para a primeira dimensão. E para converter, vocês vão aprender nas aulas seguintes, certo? Para não ficar cheio de coisa. Enfim, sabendo então que as conversões agora elas devem ser multiplicadas por 100, então é só jogar no exercício, ok? Se está indo multiplicando por 100, ela volta dividindo por 100, certo? Vamos aplicar nos exercícios e mais para frente eu explico melhor, eu explico a forma e o porquê que eu tenho de multiplicar com duas dimensões. Tem uma explicação muito interessante, ó. A primeira lá, 3 metros em centímetros cúbicos. Ó, aqui eu já vou matar um bizu que talvez esteja na sua mente agora. Você sabe que se ignorarmos esse 2, nós teríamos então, se eu pegasse aqui 1 metro, eu sei que é 100 centímetros. Não tem nada, aqui eu estou tratando de uma dimensão. Porém, vamos aumentar isso aqui. E agora, e se eu quisesse 1 metro quadrado? E aí, qual seria os meus centímetros? Seria 100 centímetros, só que teria de ser ao quadrado, certo? Então, quanto é 100 ao quadrado? 100 ao quadrado é 100 vezes 100 dá 10.000. Então, significa dizer que 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrado. Que interessante. Pronto, acabou. Essas as nossas relações que vamos fazer com o decorrer do tempo. Então, aqui ficou fácil, porque se eu sei que 3 metros quadrados que eu quero saber, ele vai ser x, né? Porque eu não sei o valor de x. Porém, eu sei que 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados, então é só fazer a relação de regra de 3. Multiplica cruzado, 3 vezes 10.000 dá 30.000 é igual a x. Então significa dizer que
3 metros quadrados em centímetros quadrados é igual a 30.000 centímetros quadrados. Ó, o bizu dessa transformação de quadrado para uma dimensão só é esse aqui da primeiro. Pegando essa informação, você pelo menos vai ter em mente, aconteceu isso por conta disso. Acabou. E aí é só fazer as relações. Ou seja, ou até você poderia vir na tabela, ok? Que é o que vamos fazer no exercício seguinte. Ele quer 1 quilômetro quadrado em metros quadrados. Vamos voltar na tabela para saber onde está quilômetro aqui e onde está metros aqui, lá longe, né? Vamos pensar então, para eu chegar de quilômetros até metros, eu tenho de passar por esse, então eu multipliquei por 100, vezes 100. Depois, quando eu cheguei nesse, eu tive que multiplicar de novo, então vezes 100. Depois, de decâmetro para metro, eu ainda tive que multiplicar por 100. Então, eu multipliquei o 100 quantas vezes? Foi 100, 3 vezes então 100 ao cubo. Por quê? Porque eu saí de quilômetros para metros, eu fiz 100 vezes 100 vezes 100. Então, 100 vezes 100 vezes 100 dá 100 ao cubo. Ou 1 milhão, misericórdia. Ou seja, para eu passar de quilômetros quadrados para metros quadrados de uma lapada só, sem passar pelos outros caminhos, eu devo multiplicar os quilômetros em 1 milhão. Então, significa que 1 quilômetro quadrado equivale a 1 milhão de metros quadrados. Observe, qual é a parte mais simples? Você decorar a tabela ou você ir por meio dessas relações aqui? Porque por meio dessas relações aqui, eu poderia fazer o seguinte. Eu sei que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, 1 quilômetro quadrado vai ser quanto? Se eu elevei aqui ao quadrado, aqui eu também devo elevar ao quadrado. E 1000 ao quadrado é quanto? 1000 ao quadrado é 1 milhão. Então, essa relação ficou bem mais simples do que a outra, que a outra eu elevei a 3, e aí foi lá nas alturas e voltou, e foi, voltou. Não precisa. Utilize essa relação aqui e acabou. É prática, certo? E durante os exercícios vocês vão entender. E principalmente na aula seguinte, que vai ficar bem tranquilo, porque a aula seguinte vai tratar sobre grandezas, que vai ser o comprimento agora em volume. Então, volume é quantas dimensões o volume? 3 dimensões. Então, por aí você já tira como é que vai ser, ok? Muito obrigado, até a próxima e tchau! Tururu, tururu. Escutando minha voz.